RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta quarta-feira. Abrimos com os principais tópicos que serão abordados. Boa tarde. Neste Dia Mundial da Alimentação, Cabo Verde registra mais de 30 mil pessoas em situação de crise alimentar. Fundação Ciba Júlia, que cuida de idosos, preocupada com a situação de vulnerabilidade alimentar dos idosos, agravada pelos encargos com os netos devido à imigração dos pais. Pais encarregados de educação na Boa Vista, preocupados com a paralisação das aulas há uma semana devido à suspensão das aulas por parte dos professores. Guardas prisionais estagiários manifestam pelo não cumprimento de compromissos por parte da entidade patronal e presidente do sindicato que os representa fala em greve por tempo indeterminado. O presidente da Câmara da Praia acusa o presidente do MPD de incentivar violência e atos de vandalismo na capital. Mais de uma dezena de pessoas morrem na sequência da explosão de um caminhão que transportava combustível na Nigéria. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Mais de 30 mil cabo-verdianos encontram-se em situação de crise alimentar. Uma situação causada pelas alterações climáticas e também pela guerra na Ucrânia, com impacto nos preços dos produtos alimentares. Para proteger as pessoas, o governo, lembra o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, teve de lançar mão de um conjunto de medidas de políticas públicas que proteja os mais vulneráveis. Nomeadamente a subvenção do preço de milho e ração animal, reforço da capacidade efetiva de estoque e cereais a granel, manutenção dos atuais níveis de preços do trigo e milho, reforço das refeições nas cantinas escolares e o apoio institucional aos operadores económicos e importadores. Uma das medidas, então, que o ministro Alexandre Monteiro apontou, um conjunto de medidas que o governo adotou, que protegesse os mais vulneráveis. Não obstante a conjuntura difícil porque o mundo passa, Cabo Verde tem registrado progresso em matéria de segurança alimentar e nutricional, reconhece o ministro. Nomeadamente, a Lei de Direito Humano à Alimentação Adequada, a Lei de Alimentação e Saúde Escolar, a integração da educação alimentar e nutricional no plano de ação de alimentação e nutrição e na existência de um estoque de segurança alimentar estável. Referências do Ministro da Indústria, Comércio e Energia à situação alimentar no país no dia em que se assinala a Jornada Mundial da Alimentação. Uma efeméride que o representante interino da FAO em Cabo Verde, David Mattern, aproveita para chamar a atenção dos poderes públicos sobre o que fazer para garantir uma boa alimentação a todos. Os governos precisam de integrar o direito à alimentação nas políticas e programas dos sistemas agroalimentares para garantir a igualdade de acesso a uma gama adequada e diversificada de alimentos nutritivos, seguros e a preços acessíveis para todos. Em Cabo Verde, o Dia Mundial da Alimentação foi assinalado com uma conferência sobre o direito aos alimentos para uma vida e futuro melhores, uma iniciativa conjunta do Ministério da Agricultura e também da FAO, um trabalho do jornalista Carlos Amoris. E a Fundação Ciba Júlia, que se ocupa de idosos em situação de vulnerabilidade, dá conta de uma situação criada com a saída dos jovens para o exterior, deixando os seus filhos sob cuidados dos avós, que nem sempre estão em condições de cuidar de crianças. Facto que piora a situação do idoso, também a nível da alimentação, já que é obrigado a partilhar o pouco que tem. Uma realidade que preocupa a presidente da Fundação Ciba Júlia, que pede às instituições uma reflexão sobre este assunto na perspectiva de se encontrar uma solução, conforme a Joana Lopes. Um pouco por todo o país se registra a imigração desenfreada de jovens à procura de melhores condições de vida. Em muitos casos, têm a necessidade de deixar os filhos a cuidar dos avós em condições de vulnerabilidade, muitas vezes sem capacidade de autocuidar-se. Realidade que preocupa a presidente da Fundação Ciba Júlia, Teresa Mascarenhas, pelo que pede uma reflexão à volta do assunto. Neste momento estamos a confrontar com uma outra realidade, que é da saída dos jovens, deixando os netos com os avós. Neste momento a situação é mais complicada, porque com a ausência da mãe do país fica muito mais complicado. E muitas
das vezes são pessoas com uma idade muito avançada a cuidar dos netos. É uma outra realidade que devemos começar a pensar em respostas, em ver o que é possível fazer, porque é uma sobrecarga para as pessoas idosas. Por além de estarem com a preocupação de autocuidado, também têm de cuidar da criança. Há idosos que precisam de pessoas para cuidarem deles e agora com outra responsabilidade de cuidar das crianças, a situação é muito mais complexa. Enquanto os pais não encontram trabalho no país de destino, não têm como contribuir com as despesas, nomeadamente as alimentícias do filho. Para resolver em parte este problema, a fundação que apoia os idosos no Concelho de São Lourenço dos Órgãos e arredores pôs de pé um projeto para apoiar a terceira idade com refeições quentes. Avança Teresa Mascarenhas. Este projeto já começou a dar os primeiros passos aqui na zona de Picoã Antônia, que tem grupos de idosos e que precisa de reforço alimentar, e não só, por todo o município temos esta necessidade, e levando em conta que uma alimentação equilibrada, uma alimentação rica em proteínas, em vitaminas, em minerais, é de extrema importância para garantir a saúde da pessoa idosa. E hoje, Dia Mundial da Alimentação, no momento da nossa entrevista com a Fundação, esta estava precisamente a preparar as marmitas para serem distribuídas aos idosos acamados e em outras condições de vulnerabilidade no povoado de Pico de Antônia. E os pais encarregados de educação da Ilha da Boa Vista manifestam preocupação pelo facto dos seus filhos estarem há uma semana sem aulas. A situação deve-se à paralisação dos professores que suspenderam as atividades em forma de protesto. Os pais encarregados de educação pedem uma solução urgente por parte do Ministério da Educação, conforme o Hernani Rocha. Os cerca de 20 docentes foram destacados no ano passado para lecionar na Ilha das Dunas. Reivindicam o pagamento de salários em atraso, a publicação dos seus nomes no boletim oficial, entre outros. Sem respostas concretas do Ministério da Educação, o impasse tem deixado centenas de alunos sem aulas, gerando descontentamento dos pais e encarregados da educação. Estes mostram-se indignados com a situação e pedem que a situação seja resolvida o quanto antes. Elisângela Vieira, Nazolino Gonçalves e Jorge Martins deram voz à insatisfação dos pais encarregados da educação. Desde quarta-feira passada, nossos filhos estão na escola. E nós é pais que saem e muitos pais chegam a sair para morrer de trabalho, muitos que estão por bem. Mas não creio para que o Ministério resolva os problemas, para morrer direito à educação de todos, afinal está fazendo propaganda, que toda criança tem direito à educação, então não creio hoje isso em prática, porque nosso filho acabou de ficar sem escola, hoje faz 7 dias que nosso filho está a dar aula, então não creio uma resposta. É mesmo triste porque nós somos professores, essa luta, essa reivindica para ser direito, para o Ministério da Educação resolver esses problemas. E nós também, como os pais, nós ali também. Nós estamos luta para o direito do nosso filho. Sendo que na Constituição do nosso país está falando que toda criança tem direito à educação, como nosso filho também tem direito à educação, essa purifica nessa situação ali, que a aula parada já tem uma semana com a situação ali. Isso até prejudica nossas crianças, até prejudica tudo que os alunos. Não sei saber o que se passa em termos de professores, delegado, Ministério, para saber o que se passa para que o menino nunca se dá aula. E o pessoal se alega, mas tem um problema em termos de salário, que é pagado, que é na BO, coisas assim, que é coisa de ser interno que nunca está sendo muito. Portanto, não está triste. O menino está triste, não está ali pouco, mas não é uma sala de menino de só de nós pessoal, 30 e tal menino que está na escola, que está dando aula todo dia, não tem que sair para no job que não está fazendo, não está sair para no trabalho. O menino fica desgovernado dentro de casa. Os pais encarregados de educação pedem diálogo entre o Ministério da Educação e os professores. Não se pede Ministério, para mim, praticamente não sabe o que se passa. Mas não se pede Ministério para entrar em contato com professores, para olha, é que só e professora de minha filha, mas tem outros, para entrar em contato com os, para que eles chegam a um consenso, para que você fica prejudicado e nos filhos que você fica prejudicado. Pais encarregados de educação na Boa Vista manifestam descontentamento face à paralisação das aulas por parte de alguns professores e pedem uma solução urgente ao Ministério da Educação.
Descontentes estão também os guardas prisionais estagiários que hoje manifestaram-se em diferentes pontos do país. Na Ilha de Fogo, São Felipe, metade dos 22 agentes prisionais da cadeia regional do Fogo são estagiários e participaram de uma manifestação pacífica esta manhã para reivindicar os seus direitos. Aguardam há 3 meses por nomeações oficiais e há 1 ano que recebem valores muito abaixo do previsto pela lei, conforme a Anabela Varela. Com cartazes e palavras de ordem, agentes prisionais realizaram uma manifestação pacífica na Praça Cruz dos Passos, no centro da cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo. No total, 11 estagiários que enfrentam dificuldades há 1 ano participam do protesto. De acordo com Thomas Correia, porta-voz do grupo, os manifestantes pedem mais respeito e justiça. Basicamente, já estão uns 48 dias, mais ou menos, que não colhe aquele subsídio de 21 mil escudos. A maioria dos estagiários são pais de família vindos da Ilha de Santiago e enfrentam responsabilidades adiadas devido à falta de remuneração adequada. Segundo afirmam, a lei prevê que recebam 80% do salário base de um agente nível 1. É ter aquele valor de 50 e qualquer coisa, que aquele 80% correspondente a salário base. Mas, no entanto, nunca tive aquele vencimento, não começou a pagar 15 conto de subsídio. Depois, segundo, é bem literal para 25 mil escudos, mas, no entanto, não toma só 21.250 na mão. Além disso, alguns dos agentes enfrentam problemas de saúde, como casos de dengue e a necessidade de cirurgias, mas até o momento não têm acesso à cobertura da Previdência Social. Há 3 meses assinaram os contratos, mas ainda aguardam nomeações oficiais, o pagamento de subsídios devidos e retroativos. Esta situação, segundo Thomas Correia, coloca os agentes em uma posição de fragilidade em vários aspectos, principalmente no âmbito profissional. Naquela situação ali, é capaz de um preso que com boas condições acaba para influenciar um cara que a gente entra num burla. Para nunca tem condições. Nós não for formado para nunca entrar e para nos dar a melhor resposta. E nosso trabalho, minta falando a fogo, mas nosso trabalho está a ser feito excelente, um trabalho de excelência. Então, pelo menos, nos dá aquilo que não merece, que é nosso salário, nossa segurança, que até ainda nunca falando de questão de segurança, que nós nunca temos armamento. Os manifestantes pedem que o Ministério da Justiça agilize os trâmites legais para que possam desempenhar suas funções com tranquilidade e, ao mesmo tempo, terem condições de cumprir suas responsabilidades como pais e cidadãos de bem. E em São Vicente, os agentes prisionais estagiários estão determinados em quebrar o ciclo de promessas do Ministério da Justiça em relação ao emprego digno. O subsídio que recebem ronda 1/3 do salário base da carreira e os riscos associados à profissão são os extremos que levam esses trabalhadores a apresentarem publicamente as suas insatisfações e preocupações, como nos conta em reportagem o José Pedro Santos. Os 3 agentes prisionais na situação de estagiários na cadeia central da Ribeirinha aderiram à manifestação pacífica realizada esta manhã, conforme de chamar a atenção da sociedade cabo-verdiana por os constrangimentos profissionais que enfrentam. A precariedade do vínculo laboral lidera a lista das preocupações desses agentes que, após cumprirem o estágio probatório, aguardam há 10 meses a nomeação no boletim oficial, uma condição necessária para que possam ter porte de arma. O porta-voz Adilson Fortes diz que a atual situação profissional os atira para a indignidade e muitos riscos. Nós não exigimos direito a um salário digno, segurança social e proteção de nossa família. Aquele é que não te exigir. Não crescer na BO mais urgente possível, que sem nós nomeação, é manda ministro dizer, pretendem-se ser. Se nós não, então nós é o quê? Não te fardar todo dia, dá-nos um fardamento para quê? Para mesmo trabalhar sobre estou ali fardar, dizer não, minha fardar, meu agente, não. Assim não dá. Ministro tem que espiar e não só. Governo tem que espiar a nossa situação porque não decorre risco do dia. Tanto ali fora como lá dentro, todo dia não disposto a riscos. Os agentes prisionais estagiários em São Vicente afirmam estar cansados de serem ludibriados de promessas do Ministério da Justiça de os nomear agentes de primeiro nível, onde poderão usufruir de um salário base que ronda 60 mil escudos, em vez daquilo que presentemente têm, um subsídio líquido de 21 mil escudos. Isto é um subsídio que isto dá nós, mas isto dá nós ele onde se crê, hora que se quiser. Talvez é quando se lembrar a nós, isto põe nós aquele subsídio. Ainda se mesmo não te espera a nosso subsídio de setembro. Até a data de hoje é 16. Até a data de hoje o Ministério ainda dá um parecer, ainda dá um justificativo porque que ainda a gente põe nós aquele subsídio. Porque aquela não é salário. Uma pessoa de ganhar 21 mil escudos não é salário.
Em plena função pública, de ganhar 21 mil escudos, de correr risco, todo dia, todo santo dia, mesmo trabalho até desfardado. Ninguém ia na rua que é um agente, que este dizer não. Ele é um agente, então não tenta fazer alguma coisa. E ele tem colegas, aliás, não estudo, já foi ameaçado para ex-recluso. Determinados em fazer com que essa condição laboral mude e para melhor, os agentes prisionais estagiários estão dispostos a avançar para uma greve por tempo indeterminado, com pré-aviso para o dia 22 de outubro. O SIACSA, sindicato que representa esses trabalhadores, mostra-se disponível a negociações a fim de se evitar a paralisação, mas diz atento a possíveis tentativas de retaliação, segundo Edi Ganet, coordenador local do referido sindicato. O pessoal que senti assim, de represárias, fazer ameaças de represárias, para chegar nos sindicatos. O diretor-geral de cadeia, a nível nacional, segundo a informação, dizer porque posto na manifestação tem consequências. E isso é uma preocupação enorme para o sindicato. Porque a manifestação é um direito de todos os trabalhadores, na Constituição da República. Só o diretor-geral de cadeias quer saber, ele devia saber. E também o pessoal está passando dificuldades. Tem de passar dificuldades nas suas famílias. É uma situação dono de casa que não esperava ninguém. E tem pessoa ali feita ameaça de despejo. Então, nós não estamos a apelar ao Ministério para cumprir o que é na lei e também o que é que vão morar de entendimento. A manifestação pacífica dos agentes prisionais estagiários em São Vicente acontece no momento em que aguardam o pagamento de 2 meses de subsídio em atraso. E o presidente do SIACSA, Gilberto Lima, que calcula que uma adesão em torno de 90% a nível nacional, reiterando a intenção de uma greve por tempo indeterminado dos agentes prisionais estagiários, conforme o António dos Reis. Gilberto Lima, presidente do SIACSA, sindicato que representa os 98 agentes prisionais estagiário, estima uma adesão à manifestação em torno de 90% a nível nacional. O sindicalista denuncia ainda atropelos à manifestação, nomeadamente mudanças de itinerário por parte da Polícia Nacional. Esse tipo de manobra é uma coisa que eu não estou acostumado com ele. Está a fazer um itinerário, também parece outro itinerário que está a fazer consoante ordens que se vem tomando de para trás. Portanto, isso que pode ser é falta de respeito e é uma injustiça de todo o tamanho. E de apanhas passava lá na Universidade de Cora jornada? Pois é, que era para transmitir mensagem, porque é uma manifestação pacífica, é que tem nada de agressividade, apenas para exigir a nomeação e pagamento de subsídio que esta trabalhador hoje já tem 47 dias. E esse que se está levando para a negociação dia 18 na Direção-Geral do Trabalho. O sindicalista reafirma a intenção de uma greve por tempo indeterminado a partir da próxima semana, caso os agentes prisionais que estão a laborar em regime de estágio desde 2020 não forem nomeados. Gilberto Lima considera ainda infelizes as declarações da ministra da Justiça, Joana Rosa, que tinha dito que não há razões para a greve e manifestação e que a nomeação dos agentes prisionais não dependia apenas do Ministério da Justiça. Ele deve ter um cuidado. Isso é informação é patética, porque sabe um agente tem 47 dias que recebe se subsídio. Se 21 mil escuro que chega, ainda por cima está bem com o atraso de 17 dias para pagar se subsídio para comer com essa família. Portanto, esse gente ali já tem 4 anos numa formação. Sim, mas que está numa universidade, pelo amor de Deus. Isso não pode ser. De continuar com aquele greve até que a situação resolve. Até que dá fazer nomeação. Dia que esta nomeação é hoje, já sei. Não está suspende greve, não suspende manifestação, não suspende tudo. Gilberto Lima, presidente do SIACSA, avisa que vai estar atento a possíveis represálias por parte do Ministério da Justiça em relação aos estagiários que aderiram à manifestação. Jornal da tarde da Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 19 minutos. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, acusou o presidente do MPD, José Luís Correia e Silva, de incentivar a violência, em particular os atos de vandalismo que estão a acontecer ultimamente na capital. Francisco Carvalho falava à margem da celebração da missa em honra a Santa Edwiges, padroeira dos comerciantes. A Dina Almeida esteve presente e tem os pormenores.
furtos de coqueiros, assalto e destruição de computadores na Delegação Municipal de São Martinho e na Direção da Promoção da Saúde no Parque 5 de Julho, destruição de placas e contentores são algumas das práticas de vandalismo contabilizados um pouco por todos os bairros na cidade da Praia, pontua o presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho. Atos acusa o presidente da edilidade, incentivado pelo presidente do MPD e primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva. Presidente da MPD, da Flamengo toma Câmara de Praia, custe que custar, modelo como um incentivo à violência. É aquilo que nos assiste hoje. Portanto, militantes ferrenhos da MPD, ouve apelo de seus líderes, entra no caminho de violência. Ele é resultado daquele apelo que o presidente da MPD e que o primeiro-ministro do país lá não para tomar custo e custar. É um incentivo à violência. Situações que têm preocupado o autarca praiense, defende Francisco Carvalho, que, por outro lado, assegura que a autarquia vai continuar a trabalhar pelo município. Igualmente, garante que os atos confirmados e perpetuados por pessoas mal intencionadas já foram encaminhados às autoridades judiciais competentes para investigação. E no âmbito das Jornadas da Justiça, está patente uma feira da Justiça com serviços disponibilizados, artesanatos, também livros técnicos com o intuito de aproximar a Justiça dos cidadãos. As primeiras Jornadas da Justiça, segundo o seu coordenador, está a cumprir os objetivos que passam pelo conhecimento e melhorar a cooperação entre os diferentes serviços. Antônio dos Reis tem os detalhes. De hoje até ao próximo sábado vão estar expostos na Feira da Justiça serviços ligados ao Ministério da Justiça, setor privado e ONGs. Para o coordenador das primeiras Jornadas da Justiça, Daniel Monteiro, é a materialização do ideal da justiça. A ideia é que os serviços se apresentem naquilo que são as informações, os serviços que oferecem à sociedade e a sociedade poder aproveitar disso. Por isso que, inclusive, nesta feira, os registros de notariado e identificação vão estar a realizar atos normais, como se estivessem a fazer nos cartórios concreto. Inclusive, vamos ter um casamento a ser realizado na próxima sexta, às 10 horas. Ou seja, a ideia é, na prática, criar esse relacionamento entre o setor público e o setor privado. E prossegue as conferências no quadro das Jornadas da Justiça. E um dos temas em debate hoje foi os desafios atuais de investigação criminal pela Polícia Judiciária, num painel que contou com a intervenção dos diretores da Polícia Judiciária de Portugal e de Cabo Verde. Manuel da Lomba, diretor da Polícia Judiciária de Cabo Verde, defendeu a necessidade de uma maior cooperação entre os diferentes serviços no sentido de melhorar a investigação criminal. Daniel Monteiro, coordenador das Jornadas da Justiça, admite que as jornadas estão a propiciar esta aproximação. Neste momento, quer a feira, quer a conferência também já nos estão a dar esses dados e essa aproximação, esse relacionamento que nós pretendemos. Porquê? Porque as pessoas já nos vão manifestando. E nós, inclusive, vamos ter aqui na feira, está a decorrer, uma secção para a sociedade civil, para os cidadãos aproximarem-se e apresentarem as suas queixas, as suas sugestões, as suas críticas, aquilo que lhes vai na alma, na sua visão da sociedade, para nós podermos conseguir perceber melhor aquilo que é a percepção da sociedade em relação à justiça. Daniel Monteiro diz que o Ministério da Justiça pretende levar esta iniciativa para os bairros. As Jornadas da Justiça estão a decorrer na cidade da Praia até ao próximo sábado, com um leque variado de atividades. E por falar em justiça, o vice-presidente da UCID, que reside na Ilha do Sal, foi detido na tarde de ontem para ser levado a julgamento sob acusação de crime de burla alegadamente praticado na ilha de São Vicente, mas o Moisés Évora apurou que ele já foi liberado. Moisés, boa tarde, conta-nos o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer. Ele já foi libertado ou ainda encontra-se detido? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio de Cabo Verde. Foi posto em liberdade há poucas horas. A defesa alega que nesta altura foi então marcada, ou deverá ser marcada, uma nova data para o julgamento, mas vamos então por partes. A defesa de Aldirley Gomes adianta que o processo em causa diz respeito ao mês de julho.
que o seu cliente devia comparecer a tribunal em São Vicente para um julgamento indiciado de crime de burla. A defesa alega que na altura tal não foi possível por 2 motivos. Primeiro, problemas relacionados com transportes e segundo, pelo facto de Aldirrey Gomes ter sido anunciado como candidato da UCID para as autárquicas na Ilha do Sal. Em requerimento, a defesa terá sugerido uma data a posteriori ao ato eleitoral. Portanto, informações da defesa que alega ainda que na altura não obteve resposta e que o seu cliente foi indiciado de crime de desobediência. Ontem, Aldirrey Gomes foi detido pela Polícia Nacional, PN, que respondeu a um mandado judicial e presenta hoje a tribunal para um julgamento através de videoconferência. Tal não se verificou, no entanto, por motivos de luto de um juiz. Aldirrey Gomes foi posto em liberdade e, como dissemos, deverá ser anunciada uma nova data para o julgamento. Aldirrey Gomes já fez saber também à Rádio Pública que depois poderá prestar uma declaração. Muito boa tarde. Moisés, o Aldirrey Gomes é candidato da UCID à Câmara Municipal do Sal nestas eleições agora de dezembro. Sim, como dissemos, ele é candidato também à presidência da Câmara da Ilha do Sal. Muito obrigado. 13h26. A falta de regulamentação para as redes sociais é o principal desafio do combate à desinformação durante as campanhas eleitorais. Esta é uma preocupação manifestada pela Presidente da Comissão Nacional de Eleições durante o encontro alargado para debater a preservação da integridade das eleições face à desinformação, informações falsas e outros desafios decorrentes do uso das novas tecnologias nas eleições. Na ausência de uma estratégia clara para atuar perante estes desafios, Maria do Rosário afirmou que a Comissão Nacional de Eleições almeja criar um centro de checagem e de confirmação da veracidade das informações que deverá funcionar como experiência piloto nas autárquicas deste ano. Edneia Barros tem os pormenores. Urge a criação de um quadro legal para as redes sociais, defende a presidenta da CNE, para mitigar as ameaças à integridade do sistema eleitoral e, de uma forma geral, garantir que o uso das tecnologias fortaleçam a democracia. Esse vazio legal, portanto, é uma grande fragilidade e fraqueza do Estado de Cabo Verde, portanto, no acompanhamento desse fenómeno. Pensamos que o Estado deve resolver imediatamente essas questões para que todas as potencialidades das novas tecnologias, que são muito para modernizar o processo eleitoral, facilitar a participação dos cidadãos, abrir o horizonte, portanto, do debate público, como nós estamos a ver, dentro de um quadro que preserva também outros direitos fundamentais, como o direito à imagem, não é? E ao bom nome, que neste momento, portanto, fica sem cobertura legal. Neste momento, a instituição ainda não tem um instrumento do ponto de vista legal, não temos, e ainda não temos uma estratégia clara que possamos recorrer para fazer face a esse tipo de desafio. E diante desse vazio legal, um centro de checagem e de confirmação da veracidade das informações é destacado como estratégia pela presidente da CNE. Maria do Rosário anuncia também que a CNE procura soluções através do alinhamento com as plataformas digitais como TikTok, Meta e Google, no sentido de remover informações falsas da rede. Para termos um alinhamento no sentido de identificando conteúdos que põem em causa a verdade e a integridade do processo eleitoral, possamos ter uma comunicação mais eficaz na verificação e pedido, portanto, que esses conteúdos sejam removidos o mais rapidamente possível. Estamos também a almejar criar um centro de checagem e de confirmação, portanto, da veracidade das informações, em concertação com a Autoridade para a Comunicação Social e a Universidade de Cabo Verde. E os peritos, portanto, da PNUD que estão aqui vão apresentar algumas softwares que poderemos utilizar nessa experiência piloto nessas eleições. A par da regulamentação, a literacia digital é igualmente fundamental, sublinha o diretor-geral de apoio ao processo eleitoral, Salif Silva. A única forma de combater isso é termos, portanto, os cidadãos formados e conscientes da forma como devem utilizar a tecnologia. Do encontro alargado entre especialistas e instituições com responsabilidades na matéria e jornalistas, espera-se que saiam as linhas orientadoras para o desenho de um plano de ação de combate à desinformação e sua disseminação nas redes sociais.
E por falar em desinformação, informações falsas nas redes sociais, correm nas redes sociais de que o país está com falta de paracetamol e também vitamina C, mas o país não tem falta de paracetamol e nem de vitamina C neste momento. A garantia é da diretora-geral da Infarma, Elisete Lima, que anuncia ainda haver matéria-prima para a produção do medicamento durante pelo menos um ano. Gostaríamos de informar que a nível da Infarma não temos problema de estoque para esses produtos e que neste momento, para além do estoque em produto acabado existente nos nossos armazéns, temos também estoque de matéria-prima que dá para produzir mais de um ano do consumo nacional. Mesmo a nível do circuito de distribuição, não há perturbações, acrescentou a diretora-geral da Infarma, numa altura em que a procura pelo paracetamol está a aumentar devido ao surto da dengue e corre nas redes sociais a informação de que há carência dos dois fármacos. Portanto, não é verdade que o país tenha falta de paracetamol nem da vitamina C. Neste momento, a garantia da diretora-geral da Infarma, que garante que há também matéria-prima ainda para a produção durante pelo menos um ano. Falando da dengue, o boletim epidemiológico de ontem relativo à doença aponta que foram diagnosticados mais 268 casos confirmados, de um total de 490 casos suspeitos analisados. Atualmente o país contabiliza de forma acumulada 8.420 casos confirmados, de um total de 12.910 casos suspeitos. Dos 268 novos casos, 153 foram registrados aqui na Praia, 12 em Ribeira Grande, Santiago, 24 em São Domingos, 11 em São Lourenço dos Órgãos, 39 em Santa Cruz, 10 em São Filipe, 4 em Santa Catarina no Fogo, 9 nos Mosteiros, 1 na Brava e 5 em São Vicente. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde dá conta ainda de que 3 pessoas estão hospitalizadas devido à dengue. Já temos 13 horas mais 31 minutos e meio. Da Nigéria chega-nos a informação de que pelo menos 94 pessoas morreram no norte do país quando um caminhão-tanque acidentado explodiu perto de moradores que estavam reunidos para recuperar o combustível, informou a polícia à CNN. O número de mortos deve ainda aumentar devido à explosão que aconteceu no final da noite de ontem. O motorista perdeu o controle e o caminhão-tanque capotou e derramou combustível numa vala de drenagem, disse o porta-voz da polícia. Como resultado, os moradores correram para recolher o combustível quando a explosão aconteceu. O porta-voz da polícia disse que pelo menos 50 outras pessoas ficaram gravemente feridas, acrescentando também que o número de mortos era provisório. A imigração estará na ordem do dia da reunião do Conselho Europeu de Bruxelas, que começou hoje. Vários dirigentes já adotaram uma posição mais dura. Os Estados-membros da União Europeia parecem estar a planear tornar mais rigorosas as suas políticas de migração. O regresso do tema imigração à agenda dos dirigentes europeus se explica, em parte, segundo analistas, pelo calendário eleitoral em vários países europeus e pela reação negativa dos Estados-membros que se opõem ao novo pacto sobre migração e asilo adotado em maio. Numa carta enviada aos diferentes países-membros, Ursula von der Leyen propôs recentemente a aceleração dos regressos e abertura de centros de detenção em países terceiros, como negociado com a Albânia e também como o Reino Unido negociou com o Ruanda. Os dirigentes europeus também adotaram uma posição mais dura. Em França, por exemplo, o novo ministro do Interior, que fez da imigração o seu cavalo de batalha, quer regularizar um pouco os imigrantes sem documentos. Na Polónia, o primeiro-ministro está a considerar a possibilidade de suspender temporariamente o direito de asilo para combater a imigração ilegal. A Alemanha, por sua vez, reintroduziu os controles fronteiriços e os Países Baixos solicitaram uma cláusula de autoexclusão das regras europeias em matéria de asilo. Embora a Hungria e a Itália tenham sido marginalizadas no passado pela sua linha dura em matéria de migração, os Estados-membros parecem agora estar a convergir gradualmente nesta direção. O presidente da Ucrânia esteve esta quarta-feira de manhã a apresentar ao Parlamento Europeu o seu plano de vitória da guerra, depois de ter abordado os seus aliados ocidentais para os convencer a ajudá-lo a pôr em prática o plano para derrotar a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou a possibilidade de ceder território à Rússia ou aceitar um congelamento na linha de frente, sublinhando que a Rússia vai perder a guerra iniciada em 2022. A Ucrânia e os seus aliados devem forçar a Rússia a participar numa cimeira de paz e estar pronta para acabar com a guerra, afirmou o presidente
presidente ucraniano, sublinhando que o plano da vitória foi preparado por os ucranianos. No seu discurso, Zelensky denunciou o apoio da China, da Coreia do Norte e também do Irão aos esforços de guerra da Rússia, classificando o grupo como uma coligação de criminosos liderada pelo presidente russo Vladimir Putin. Os russos já reagiram e o porta-voz do governo russo disse que os ucranianos estão a sonhar quando dizem que a Rússia vai perder a guerra. 13 horas mais 34 minutos e meio, final praticamente deste jornal. Vejamos agora como está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Para já informar que os aparelhos da TAP que normalmente fazem a ligação do arquipélago com Lisboa neste horário já estão a fazer o percurso inverso. Já partiu de São Vicente o aparelho da TAP que vai para Lisboa, com chegada prevista às 7 horas e 10 minutos, horário de Portugal. De São Vicente partiu também um voo doméstico, o aparelho é da Global, operado pela TACV, e partiu há instantes, o que quer dizer que dentro de 50 minutos o voo da TACV que vem para a praia deve aterrar aqui no aeroporto da praia. Para Boa Vista deve chegar dentro de instantes o aparelho da TUI que vem de Birmingham, deve chegar a 1 hora mais 52 minutos. Também para Rabil vai chegar às 2 e 3 minutos um aparelho da Neos, vem de Roma, Itália, e também há uma outra aeronave que vem do norte, já agora é um avião da TUI, vai para Bruxelas, já partiu, deve chegar às 9 horas e 58 minutos. Um pouco mais à frente está um aparelho da TAP que partiu da praia, vai em direção ao aeroporto de Lisboa. Não o vejo neste momento aqui no software da praia. Também partiu há instantes o aparelho da SATA que vai para Ponta Delgada, já partiu há algum tempo e deve aterrar em Ponta Delgada às 4 horas e 42 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento marítimo. Neste momento, para já, um fraco movimento, apenas o Dom Tututa que está a navegar no extremo oriental de Santa Luzia. É expectável então que dentro de 3 horas e meia, sensivelmente, o Dom Tututa esteja no Porto Grande, em São Vicente. E falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta quarta-feira, 16 de outubro, o sol despontou às 6 horas 25 minutos e 45 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 13 minutos e 9 segundos. A lua que amanhã estará cheia, plena. Começou o dia visível no céu, pelo que primeiro pôde-se ver o ocaso lunar que aconteceu às 5 horas 16 minutos pelo oeste, mas a lua volta a sair pelo leste quando forem 17 horas e 35 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas e 30 minutos e a seguinte será às 23 horas e 42 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 5 horas e 14 minutos e a seguinte vai acontecer às 17 e 43. Os dados apontam que hoje poderá ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 22 horas e 56 minutos até às 0 horas e 56 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a única baixa-mar vai acontecer às 12 horas e 20 minutos e a primeira pré-bar acontece às 5 horas e 57 minutos e a seguinte às 18 horas e 23 minutos. Quer dizer que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré cheia. Em relação à pesca, amanhã poderá ser um excelente dia, sendo os melhores momentos das 11 horas e 18 minutos até às 13 e 18 minutos, ou então das 23 horas e 49 minutos vira até a 1 hora e 49 minutos. Já temos 13 horas e 37 minutos. Vamos à reposição dos títulos que fizeram esta edição. Dissemos que neste Dia Mundial da Alimentação, Cabo Verde registra mais de 30 mil pessoas em situação de crise alimentar. A Fundação Ciba Júlia, que cuida de idosos, está preocupada com a situação de vulnerabilidade alimentar dos idosos agravada pelos encargos com os netos devido à imigração dos pais. Pais encarregados de educação na Boa Vista preocupados com a paralisação das aulas há uma semana devido à suspensão das atividades letivas por parte dos professores. Guardas prisionais e estagiários manifestam pelo não cumprimento de compromisso por parte da entidade patronal e presidente do sindicato que os representa fala em greve por tempo indeterminado. O presidente da Câmara da Praia acusa o presidente do MPD de incentivar a violência e atos de vandalismo na capital. Mais de 9 dezenas de pessoas morrem na sequência da explosão de um caminhão que transportava combustível na Nigéria. Anatólio Lima, na edição e apresentação deste Jornal da Tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.